Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Rio Preto, canal 7 da NET e também as nossas redes sociais. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Este é o RP Notícias, agora meio-dia em ponto. Hoje é quinta-feira, dia 14 de junho. Nós vamos juntos até o meio-dia e meia. Tem muita informação aqui no RP Notícias. Participe também. Mande sua sugestão de pauta através da nossa fanpage e também do nosso site. Eu estou esperando aí o seu recadinho, ok? Como eu disse, até o meio-dia e meia, nós estamos juntinhos aqui na TV Rio Preto. O RP Notícias começa falando sobre trânsito. Para você ter uma ideia, eu tenho um dado aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que a cada 3 horas acontece um acidente com vítima no trânsito em São José do Rio Preto. Só aqui na cidade transitam, em média, por dia, 480 mil veículos. Por que será que acontecem tantos acidentes? O bom senso e a gentileza poderiam evitar muitos desses acidentes aí que fazem vítimas diariamente na nossa cidade. E para falar sobre o transtorno que as vítimas de acidentes de trânsito sofrem, eu recebo hoje, ao vivo, aqui no nosso estúdio, a psicóloga e também diretora da APATRU, Silvia Once. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. A Silvia Once, ela é psicóloga e ela trata de diversos assuntos, mas especialmente ela trata de acidentes, de vítimas de acidentes de trânsito, né, Silvia? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque ela também faz palestras sobre esse tema. É uma palestra que fala sobre o transtorno do estresse pós-traumático em acidentes de vítimas de acidentes de trânsito. O que você fala nessa palestra? E por que você resolveu falar desse assunto? É porque você percebeu, né, durante a sua jornada profissional, que realmente essas vítimas de acidentes de trânsito ficam traumatizadas e ficam estressadas e, se não forem tratadas, pode piorar? Com certeza. Assim, ao longo de tantos anos da minha profissão, né, 30 anos já. 30 anos. 30 anos que eu sou psicóloga, clínica, né, dou aula em faculdade e tal. Então, isso me fez ver algumas questões que ocorrem assim com as pessoas. Mas uma das coisas que me chama muito a atenção é o transtorno do estresse pós-traumático, que é considerado uma doença. Inclusive no Código Internacional de Doenças, ela é caracterizado como um transtorno mental da família 43.1. O que seria o transtorno do estresse pós-traumático? Ele é definido, ele pode ser definido também como um distúrbio de ansiedade. Ele é caracterizado por sinais e sintomas físicos e emocionais, psíquicos. Geralmente, essas pessoas são vítimas de algum acidente ou testemunham algum ato de violência ou alguma situação traumática. E que isso acaba acontecendo um estresse muito grande. Essas pessoas, elas são vítimas de uma ansiedade que é descontrolada. Completamente descontrolada. A ansiedade é a principal característica de uma pessoa que já está doente. Principal. As causas do transtorno, do estresse pós-traumático, eles podem ser vários, não só do trânsito. Pode ser, por exemplo, um acidente de carro ou avião, um desastre natural, um sequestro, um assalto, uma pessoa violentada, uma pessoa que tenha sido maus tratos na infância. Tudo isso pode levar a pessoa a desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. E geralmente, quando que isso acontece, né? A pessoa, se ela viveu na infância, por exemplo, quais são os fatores de risco que pode levar a pessoa a ter essa predisposição, né? A desenvolver um estresse, por exemplo. Por exemplo, quando ela foi criança, né, a criança na infância ou na adolescência, que ela tenha vivido situações de violência, de abandono, de descaso, de desamparo, de violência doméstica, bullying,
Problemas de aprendizagem na escola, um problema de adaptação social, uma pessoa muito introvertida, que tudo isso tem ocasionado naquela pessoa, naquele momento da vida dela, situações vexatórias, situações de humilhação, assédio sexual, assédio moral. Tudo isso também é considerado como o que pode levar uma pessoa a desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. O Brasil é o 5º país no mundo que mais tem acidentes de trânsito. E por que será que o Brasil ocupa essa posição? Então, né? Qual que é a característica aí marcante dos motoristas, dos pedestres também, e que levam o Brasil à 5ª posição? Então, é muito interessante isso que você está me falando, Sabrina, porque assim, eu faço avaliação psicológica para motoristas, né? O famoso psicotécnico da época, né? Hoje a gente fala avaliação psicológica e que a gente avalia o comportamento da pessoa no trânsito. E o que mais interessante, nas pesquisas, observou-se que, em primeiro lugar, o que acontece por um acidente, sabe o que é? Falta de atenção. E quando eu faço avaliação psicológica na minha clínica das pessoas, tanto para pessoas que têm registro de arma, como tem o CR, né, pessoas que fazem tiro, que caça, ou porte de arma, que eu também faço, avaliação psicológica, o que mais reprova é a atenção. O teste de atenção concentrada que a gente aplica, eu aplico 2 tipos de testes, atenção concentrada e atenção difusa. Esses 2 testes, que parecem ser tão bobo, aparentemente, que um tem 5 minutos, leva, e o outro leva 4 minutos, o difusa. Esses testes é o que mais reprova, as pessoas não têm atenção. Por que será que está faltando atenção? Porque elas estão dispersas, porque tem várias atividades para cumprir. Isso. E aí ficam ansiosas, estressadas, porque não conseguem cumprir tanta tarefa assim. Exatamente. Esse é o motivo. Isso, Sabrina. A vida hoje é uma loucura, né? Hoje ninguém tem tempo para nada, todo mundo está sempre correndo e extremamente nervoso, né? Tá todo mundo muito nervoso, sempre nervoso, né? Tá todo mundo no limite, né? Tá tudo no limite, né? Tá tudo muito desenfreado, né? Parece que as pessoas vão morrer, né? Assim, amanhã, então eu tenho que fazer tudo hoje, né? Uma pressa. Uma pressa sem fim. Então, eu acredito que isso é a causa maior dos acidentes. Fora que tem uma questão, né, que em segundo lugar que a gente viu, que é a questão de não ter dormido bem, do cansaço, álcool também, e pessoas extremamente que não têm sinalização, que não respeitam as regras de sinalização. Então, isso são os fatores que levam os acidentes de trânsito. E o que fazer, assim, né? Se as pessoas que estão nos assistindo agora são motoristas, enfim, se elas sentirem que tem todos essas características, esses sintomas, como procurar ajuda? E de que forma o psicólogo pode ajudar essa pessoa a frear essas atividades, essas múltiplas funções? É interessante, né? Porque assim, os sintomas, porque assim, a pessoa... Porque tem gente que não admite, né? Que tem os sintomas. Então, isso foi interessante você falar isso, porque assim, em pesquisas, geralmente, para você desenvolver o estresse, demora alguns meses, ou às vezes até 2 anos, olha só, para você desenvolver esse transtorno. E a pessoa entender que ela está sofrendo por alguma doença, que a gente chama de doença mental, né, transtorno mental, e procurar ajuda médica demora muito. Tempos atrás, essa doença, inclusive, ela não era nem muito sabida, descoberta, porque as pessoas não sabiam que tinham. Então, não procuravam ajuda. Achavam que eram estressadas por tempo, porque a vida, porque isso, por aquilo, ou porque achava que assim, não tinha
nenhuma situação que pudesse estar envolvendo ela dentro de um transtorno. E hoje em dia, o que tem se observado em pesquisas, tudo que eu estou dizendo é pesquisado, que tanto nos consultórios médicos como de psicólogos, a procura está sendo maior. Porque esses transtornos de estresse pós-traumático, como eu bem disse, não é só de acidente de trânsito. É da vida, é qualquer situação que a pessoa tenha vivenciado, por exemplo, uma humilhação no trabalho. Por exemplo, eu já atendi situações desse jeito. Algo né? que chocou essa pessoa, né? Algo que chocou a pessoa. Então, que causa nela um estresse traumático mesmo. Às vezes não é na hora, né? Não é momentâneo, né? Exatamente. É como você disse, em até 2 anos. Isso. Então, por isso que tem que se observar, se autoavaliar, parar, pensar o que está fazendo, as suas atitudes, e não ter medo de procurar ajuda, né? De tomar atitude. Eu preciso de ajuda. Exatamente, né? As pessoas demoram muito para entender que precisam de ajuda, né? No mínimo sinal Todos já nós deveria, né? Exatamente. Não é vergonhoso, não é vexame nenhum a gente procurar ajuda psicológica. E falando dos sintomas, eu preciso então dizer para você quais são os sintomas desse transtorno que é importante a gente sinalizar. Ele pode ser agrupado em 5 categorias, né? Quais são? Por exemplo, a reexperiência traumática, ou seja, todo momento a pessoa fica relembrando da situação, ela tem flashbacks, ela tem pensamentos, ela pode até alucinar, ter delírios de que aquilo está acontecendo, ela tem pesadelos, ela acorda desesperada à noite, suando frio. Uma segunda situação que também tem que ser observado a pessoa tem fuga ou esquiva, ou seja, ela começa a fugir de situações. Qualquer situação que ela pensa, imagina, que vai lembrar a situação traumática, ela não vai. Ela foge, ela não quer sair. Não, vamos em tal lugar? Ai, não vou. Ai, vamos dar uma volta, né, sei lá, de avião, vamos viajar, vamos... não quero, né, não gosto, não sei o quê, alguma coisa assim. Porque às vezes as pessoas não dizem que tem realmente um medo, um pavor, porque viveu uma situação tem qualquer. Medo de ser discriminado, né, de Exatamente. Não ser compreendido, e aí não conta, se cala. O terceiro item é o distanciamento emocional. As pessoas começam a se distanciar das pessoas queridas, da família, dos amigos. Aquilo que até então dava prazer para ela, passa a não ter mais. Ela se distancia de tudo, ela fica como se fosse desafetada, como se fosse fria. A quarta é a hiperexcitabilidade psíquica, ou seja, ela foge desesperadamente de alguma situação, ela tem um ataque de pânico, ela tem calor, tremor, medo, taquicardia, ela tem distúrbio do sono, distúrbio de alimento, ela tem hipervigilância, ou seja, ela vive em alerta, qualquer coisa ela se assusta. E o último os sentimentos negativos. A pessoa começa a se sentir muito mal. Ela não tem perspectiva de futuro, ela acha que tudo vai dar errado na vida dela, ela não consegue se planejar, se ver no futuro, ela se sente incapaz e impotente de cuidar de si mesma ou até cuidar do outro. Então, essas 5 categorias que eu acabei de numerar e sinalizar são sinais, são sintomas que, se a pessoa estiver vivendo 5 sinais destes, ela está vivendo o transtorno do estresse pós-traumático. A diferença do transtorno de estresse pós-traumático e a depressão? Porque, né, são bem parecidos. Não, então, muito bom você ter me falado isso, porque o transtorno do estresse pós-traumático pode vir associado à depressão. A depressão, a transtornos de personalidade, a transtornos dissociativos, ao transtorno obsessivo-compulsivo, há uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, tudo isso pode ser desenvolvido. E para diagnosticar isso, tem que procurar um psicólogo? Não, para diagnosticar, na verdade, tem que procurar um médico. Primeiro psiquiatra. médico. Primeiro médico. Primeira coisa, por quê? Você estava me perguntando qual que era o tratamento. Então, o tratamento é o seguinte: procurar um médico, psiquiatra,
para que ele diagnostique adequadamente este transtorno. Se é esse transtorno mesmo e se não está associado também a outros transtornos, como eu acabei de dizer, né? Se isso realmente tiver constatado no diagnóstico médico, ele vai dar medicamentos. Porque a pessoa necessita tomar ansiolíticos, remédio para ansiedade e também depressivos, certo? Antidepressivos. A medicação, lembrando sempre, tem que ser por receita médica de um psiquiatra. Isso. E aí entra em conjunto com o trabalho do psicólogo. Isso. Aí ele deve também procurar ajuda terapêutica de um psicólogo. Fazer uma boa psicoterapia para poder reviver, entre aspas, as situações e ele poder ir aos poucos se curando dessa dor psíquica, dessa ferida psíquica, porque é traumático. A pessoa, o tempo todo, ela tem a sensação de que ela vai reviver a situação traumática novamente, a qualquer momento, e se ela pensar naquilo, começa a ter todos os sintomas novamente físicos, neurofisiológicos. Isso que é perigoso, né? Então ela começa a transpirar, suar, desmaiar, querer desmaiar ou até às vezes desmaia, né? Então são duas coisas importantíssimas que eu quero deixar claro aqui para todo mundo. Ajuda médica, psiquiátrica, tomar as medicações necessárias e também o tratamento psicoterápico com o psicólogo para que você possa sair dessa ansiedade, dessa depressão, para que você fique tranquilo, que você possa ter uma qualidade de vida. E uma das coisas boas é voltar a ter o relacionamento familiar, os amigos, fazer exercícios físicos, um bate-papo, fazer o que você mais gosta, para você poder ter uma vida normal, uma familiar, qualidade de vida, uma qualidade de vida. Isso vale, como a Silvia explicou aqui, para você que sofreu um acidente de trânsito ou não. Isso, né? Exatamente. Porque o transtorno pós-traumático, ele acontece em vítimas de acidentes de trânsito e também em vítimas de situações do passado. Isso. Né? Alguma coisa que chocou muito você. Principalmente. E você, às vezes, está querendo fugir da situação, mas você não consegue sozinho. Isso. Então, por isso que tem que procurar ajuda do psiquiatra, ajuda do psicólogo, e voltar a ser uma pessoa normal, né? Porque se você não se cuidar, como é que você é um bom motorista? Exatamente. Também? Porque reflete no trânsito, como a gente disse aqui inicialmente. Muitos dos acidentes hoje, né, acontecem porque as pessoas estão estressadas, estão desatentas, como você também citou, e isso acaba causando um acidente, ferindo ou tirando a vida de alguém. E não respeitam a sinalização do trânsito, né? Assim, depois que eu me tornei diretora da Patru, né, junto com o Alex Cardoso, que é o nosso presidente, maravilhoso, né? Que esteve aqui aqui com a gente, eu comecei a observar mais o trânsito, né? É uma coisa interessante e as pessoas fazem coisas absurdas. E assim, o que mais me choca, sabe, Sabrina, é assim, de pensar que quando a pessoa está no trânsito, ela nunca está sozinha. Mesmo que ela esteja sozinha no carro, se ela fizer alguma coisa, ela vai sempre machucar terceiros. Vai. E as pessoas esquecem, às vezes, que tem pessoas também dentro do carro, principalmente criança. Eu já vi cada barbaridade de pais que levam crianças na escola, buscam tal. Primeiro, sem cadeirinha, sem colocar atrás, sem cinto de segurança, falando no celular, parando em sinais que são proibidos, coisas absurdas. Falando no celular e digitando no WhatsApp. Digitando no WhatsApp. Que é inadmissível, né? Como que você digita e dirige. Exatamente. E presta atenção no trânsito, na sinalização, no pedestre, na criança. Entendeu por que a atenção é em primeiro lugar? Atenção em primeiro lugar. Em primeiro lugar, atenção. As pessoas... Eu tenho uma pesquisa que eu gostaria até de publicar isso na minha clínica, em cima de todos os testes psicológicos que eu tenho sobre atenção concentrada e difusa. Dá para fazer um pós-doc até com tudo que eu tenho de pesquisa lá dentro, de amostragem. A maioria das pessoas
vão mal na atenção concentrada. Neste teste básico de 5 minutos, que são 3 estímulos, que você tem que procurar os 3 estímulos numa lista imensa embaixo, tudo embaralhado, misturado, e que você tem que fazer os risquinhos em 5 minutos, ou seja, eu estou avaliando o quanto que você tem a capacidade de se concentrar naqueles estímulos e com boa qualidade, entendeu? É isso que eu vou avaliar, a qualidade da minha atenção. Por exemplo, eu acabei de corrigir um teste agora, né, agora há pouco, hoje de manhã, que assim, a pessoa teve a capacidade de cometer 33 omissões. É muita coisa. É muita coisa. E 40 erros. E o número de motoristas também com a CNH suspensa por várias infrações no trânsito é enorme. Não só em Rio Preto, é enorme. Para voltar a ter a CNH, tem que passar pelo teste também, né? Tem que passar, com certeza, sempre. Pessoal, então não transforme o seu veículo, né, de locomoção em arma, ok? O trânsito é coisa séria. Você não está dirigindo só para você, você está dirigindo para todo mundo. Tem que prestar atenção, tem que desligar tudo, se concentrar para você não fazer uma vítima, né? Por causa da sua desatenção e também não ser uma vítima, né? É isso mesmo, não machucar ninguém, não ser machucado. Eu tinha uma professora em São Paulo, quando eu fiz a minha especialização em psicologia do trânsito, que ela dizia o seguinte: o homem, quando eu digo homem, né, homem e mulher, né, dentro de um carro, o carro se torna uma arma. Exatamente, foi o que eu acabei de dizer. A sua grande... E as pessoas, impressionante isso, Sabrina, que elas se tornam corajosas. Muito corajosas no volante, né? Aí não pisa no freio, é só no acelerador, principalmente os jovens que não têm... Principalmente quando bebe, né? Não tem tanta habilidade ainda, né, para dirigir um veículo e acaba bebendo, pisando no acelerador, não respeita nenhuma sinalização, radar, então, enfim, aí fica difícil. Eu quero muito agradecer a sua participação. Só vou fazer uma colocação. Sim. Até 2020, uma pesquisa, 2 milhões de pessoas terão morrido já em acidente de trânsito. Vamos diminuir então essa estatística. E daqui 2 anos, né? Que já está aí, né? Então vamos nos cuidar, vamos vigiar, ok? Vamos vigiar a nós e também a todos. E se você estiver passando por algum desses sintomas, procure um psicólogo. Isso. Procure ajuda médica de um psiquiatra, não é vergonha para ninguém. O importante é se tratar, se cuidar para viver bastante. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço, Sabrina. Ótima tarde para você. Muito obrigada. Agora a gente vai para o nosso apoio cultural, eu volto daqui a pouquinho. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Essa hora é mágica. Mas que mágica é essa?
Toda energia vem da natureza e percorre um longo caminho até chegar aos quase 200 milhões de brasileiros. Essa energia vem principalmente de fontes limpas e renováveis, como a energia eólica, que hoje representa menos de 1% da energia gerada no Brasil, mas que está aumentando. Já são mais de 180 parques eólicos espalhados pelo país. Por termos muitos rios no Brasil, as usinas hidrelétricas representam mais de 75% de toda a nossa geração de energia elétrica. Elas dependem das chuvas para gerar eletricidade. Quando o consumo atinge um nível mais alto que o esperado, ou quando há falta de chuvas, é necessário acionar as usinas termoelétricas que geram energia a partir de combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão e o óleo combustível. Como toda forma de geração de energia elétrica tem impacto ambiental, é fundamental o consumo consciente da energia elétrica. Depois de ver o tanto de trabalho para gerar, transmitir e distribuir a energia elétrica até chegar às nossas casas, a gente vê tudo com outros olhos. Prefeitura de Rio Preto. Trabalhando! Somos a segunda cidade do estado a aderir aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a primeira a implantar e utilizar o gerenciamento online de resíduos sólidos. Prefeitura de Rio Preto, fazendo mais. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Violência contra a mulher. Se você é vítima ou sabe de algum caso de violência contra a mulher, denuncie. Sua identidade será mantida em sigilo. A Lei Maria da Penha é rigorosa e pune a violência física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual. Não se cale diante da covardia. Ligue 180, o telefone da esperança para a mulher vítima de violência. O RP Notícias está de volta, agora 12h27. Nós vamos direto à redação do Jornal de Hoje com a nossa repórter Bia Menegildo. Boa tarde, Bia. Que comecem os jogos! Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, telespectadores do RP Notícias. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje. No destaque da edição desta quinta-feira, hoje teve a abertura da Copa da Rússia e já está rolando o primeiro jogo. E aí, como é que está a expectativa em casa, hein? Bom, ainda sobre a Copa, nós temos que escolas públicas vão funcionar em horário especial durante esse Mundial. E riopretenses estão tímidos, mas já temos algumas calçadas e ruas enfeitadas. Vocês vão conhecer algumas na edição de hoje. Ainda temos que Prefeitura abre edital para o Partec, o Parque Tecnológico. São 31 vagas para empresas de tecnologia. E empregada é assaltada e bandidos levam 50 mil reais. O roubo foi aqui em Rio Preto e ela foi abandonada na cidade de Issem. A BR-153 está parcialmente interditada para obras. E ainda hoje, no portal de Hoje Interior, quem for assistir aos Jogos do Brasil no Termas de Olímpia vai pagar meia entrada. A promoção vale para o segundo e para o terceiro jogo da seleção. Correios lança edição especial de selos. É uma dica legal para os colecionadores apaixonados por nostalgia. As ocorrências policiais, vocês acompanham que detento do CPP passa por cirurgia para retirar 400 gramas de maconha do estômago. E uma operadora foi roubada na Avenida Badbacite. O bandido usou um garfo para ameaçar e ferir a mulher. Hoje a mínima é de 18 graus, a máxima de 26 e sem previsão de chuva. Muito obrigada, Sabrina, muito obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Bia Menegildo, diretamente do Jornal de Hoje. Gostei da bandeira do Brasil, hein? Vamos torcer aí para a nossa seleção que estreia neste domingo na Copa do Mundo. Nós vamos agora ver um VT, né? Uma matéria, uma reportagem muito especial. A nossa equipe esteve ontem no Buffet Manuel Carlos para acompanhar a gravação do DVD do grupo Raizeiros. É um espetáculo, gente. Vamos ver. Nasceu do desejo de poder realmente contar a história. Eu acredito que um povo, um país que perde um pouco da sua identidade, ele deixa de existir. E por amar esse estilo musical, eu acho a pureza da música raiz, da música sertaneja muito grande, né? E acaba se perdendo, é natural. Eu resolvi empunhar essa bandeira,
sou um tenor que ama música clássica e resolvi então juntar o clássico com o sertanejo. Acho que é uma mistura fantástica. Na minha tessitura de canto, tentar apresentar esse sentimento de canto com melodias e letras muito fantásticas, né? Eu abri esse DVD com Poeira Vermelha, que é uma das músicas mais premiadas da música sertaneja. Ela ganhou o grande prêmio da Rádio Nacional na época, né? E é legal que, né, poeira entre meus olhos, não fico zangado não, pois sei que depois que morrer, meu corpo irá para o chão. Como não ser apaixonado por esses poetas, né? A sensibilidade de falar da vida, da morte, da simplicidade, da humildade que devemos ter. Então eu acho que esse sentimento é meu e divido com acho que todos os brasileiros, porque a música raiz ela atingiu o Brasil todo. No início ela era até era muito até discriminada totalmente, nem se ouvia como se ouve hoje a música sertaneja. Então nós temos que reverenciar esses grandes nomes que desbravaram isso. Então é uma honra de poder fazer isso, foi esse desejo que eu tive, de mostrar através do canto, né, um pouco da história do Brasil. É um desejo que eu tinha de voltar aos anos 30, né, onde a gente utilizava muito a ideia da Bela Época, que é uma época eduardiana também. Minha esposa é estilista, que assina esse figurino nosso, olha aí, né? Estilo totalmente, um alinhamento de roupas muito refinadas. Então eu queria voltar também no tempo, também nas vestimentas. Eu acho que é interessante isso, o respeito, né, de poder mostrar através tanto da música também as roupas de épocas. Era uma época que os homens se vestiam, como as mulheres também muito bem, né, muito bem alinhados, com abotoaduras que hoje quase não se vê mais, né, são peças de arte, né. Antigamente eram joias, né, difícil até de encontrar hoje, né, a não ser as italianas, né, aqui quase não se vê mais para comprar, é difícil de encontrar. Se perdeu, é natural, né? Então foi isso que eu decidi fazer e a minha esposa, Cássia Guimarães, assinou esse projeto de rebuscar, de pesquisar todo esse trabalho. E o seu Hélio, o alfaiate que deu vida a esse figurino todo. Parabéns, Nazar, parabéns ao espetáculo Raizeiros. Realmente deve ter sido uma noite inesquecível. Parabéns. E falhando a voz aqui, ó, me desculpem, mas o RP Notícias vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais informações para você. Amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de agenda cultural, com o nosso querido Frederico Teber e muitas outras informações também, viu? Muito obrigada pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser.